Os municípios mineiros têm sua capacidade e autonomia administrativas afetadas pela dependência ao governo do estado e até da capital mineira em serviços públicos essenciais como saúde, segurança pública, mobilidade e também o abastecimento de água. Este é o principal tema de hoje do podcast Se Liga Minas, uma parceria de 5 entidades associativas, democráticas, com o objetivo de debater temas políticos, sociais, econômicos, além da realidade brasileira e realidade mineira também. Hoje nós temos o prazer aqui de receber a prefeita de Contagem, na Grande BH, Marília Campos. Filiada ao PT, ela está no seu 4º mandato no comando da cidade e tem, de acordo com as pesquisas, mais de 80% de aprovação dos contagenses. Obrigado, Marília, pela sua presença. Um prazer recebê-la aqui. Prazer te ver, encontrar com os nossos amigos da associação e também a oportunidade para estar conversando um pouquinho com vocês. Também participo, então, dessa entrevista o diretor da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, Lucas Espechide, e o presidente eleito do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Marco Túlio da Silva. Muito bem, integram ainda esse projeto a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, como eu já disse, o Sindifisco, além deles, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicemp, o Sindicato dos Servidores de Justiça da 2ª Instância de Minas Gerais, Sinjus, MG, e a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas. Então, Marília, adiantei aqui que essa questão da dependência dos municípios perante o governo do Estado, perante a capital mineira, é nesses serviços públicos essenciais. Onde estão os principais gargalos da administração? Não. Diria que assim, a gente tem as finanças públicas, a gente tem uma situação bastante apertada, né? Desde que os municípios, pela Constituição, adquiriram competências, né? A gente é muito demandado em todas elas, mas não foram garantidos todos os recursos para que a gente, de fato, pudesse viabilizar e executar as competências que são garantidas pela Constituição. Nós temos hoje uma centralização dos recursos muito grande na União, nos estados também, e o povo está perto do prefeito, cobra do prefeito, mas os recursos estão na União, né? Então, nós temos esse desequilíbrio e agora com a reforma tributária, motivo ainda da maior preocupação, porque nós temos um imposto que era o imposto municipal, que é o ISS, que hoje foi tomado, né, dos municípios e centralizado na União. Nós ainda não temos uma avaliação de qual que é a repercussão nas finanças públicas, mas a gente vê com uma certa desconfiança em relação à nossa autonomia, porque é um imposto que era expressivo no município e que agora foi tomado na reforma tributária. Então, assim, uma preocupação. E uma outra que a gente gostaria de colocar é que, na relação com a capital, grande parte dos equipamentos públicos eles são concentrados na capital. Então, vou citar, por exemplo, saúde, né? Os equipamentos filantrópicos, os equipamentos públicos são concentrados na capital. E quem faz a regulação do sistema de saúde é o município de Belo Horizonte. Né? Não é o Estado. No caso, em Minas Gerais, é feito pelo município de Belo Horizonte. O que faz com que as cidades da região metropolitana fiquem muito dependentes dos serviços na capital e que são regulados pelo município de Belo Horizonte. Então, é um problema sério isso. Além da segurança pública, que é o controle das polícias, pertence ao Estado também, e vocês acabam tendo que, além de criar uma guarda municipal, ainda bancar a presença da Polícia Militar e da Polícia Civil em seus municípios, né? Hoje, segurança pública, ela é uma responsabilidade do Estado, né? Mas os municípios todos investem em segurança pública, seja com guardas municipais, seja com sistema de monitoramento, investimento tecnológico, né? E muitas das vezes nós somos convidados, se não convocados, a ajudar a Polícia Civil, ajudar a Polícia Militar. Por exemplo, os nossos prédios públicos hoje são todos do município onde está instalada a Polícia Militar. A gente passa um recurso sob forma de convênio, tanto para o Corpo de Bombeiros, como também para a Polícia Militar. E isso é uma situação que está colocada para quase todos os municípios em Minas Gerais. Muito bem. Lucas, a sua participação?
falar da minha alegria, né, Marília, de estar aqui com você. E essa questão federativa, realmente, assim, para nós é uma questão muito cara, né? Porque a gente tem um Estado ainda, né, um Estado Brasil, né, onde as coisas são muito concentradas na União, né? E os recursos também são muito concentrados lá. E com a Constituição de 88 houve uma redistribuição de competências, como a Marília disse, né? Então eu queria ver com ela, né, como é que a gente poderia ajudar nesse gargalo, né? E fazer uma referência, porque eu estou um pouco vindo de um debate sobre a dívida. Então eu sei que isso é um tema que você também se debruçou. Então eu queria que você também fizesse essa relação com a dívida, porque hoje nós temos uma situação em que a dívida do Estado de Minas Gerais, ela está sobre o Estado aderiu, né, ao Propag, né? E a gente percebe ali uma possibilidade diferente, mas ainda com muitas restrições para o Estado de Minas Gerais, né? É uma dívida que evoluiu de uma forma louca, ficou muito grande e se estrangula as finanças do Estado. E eu queria que você também se manifestasse um pouco sobre isso, né? Porque é um tema que eu acho que é importante para nós. Tá. Como é que os municípios hoje estruturam a sua receita? Eles estruturam com recebimento de recursos de repasses constitucionais, então tem o FPM, tem o ICMS, né? E também com arrecadação própria. No caso de Contagem, nós temos uma arrecadação própria que permite que a gente tenha uma finança equilibrada, né? Obviamente também porque a gente tem os repasses, tanto de ICMS como os repasses da União, bem avantajados para o município de Contagem. Mas qual que é a nossa preocupação? A preocupação é quando, por exemplo, se aprova uma legislação, como foi aprovada, por exemplo, em Minas Gerais, o ICMS da Educação. O ICMS da Educação se aprovou em Minas Gerais, não considerando o quantitativo de alunos. Com isso, Contagem perdeu 70 milhões no ano passado. Belo Horizonte perdeu 140 milhões no ano passado. E assim vai. Então, as cidades que têm um grande número de alunos e que tinham repasse também baseado no quantitativo de alunos, teve uma perda muito grande. Então, é a gente ficar alerta quando for discutir finanças públicas, repasses para os municípios, a gente preocupar com essa questão das finanças municipais. Não só verificar a questão da qualidade da educação, mas a qualidade sem desconsiderar o quantitativo de alunos. Nós tivemos, por exemplo, também, quando ainda, né, o presidente Bolsonaro ele deu uma anistia fiscal na gasolina, ICMS, da conta de luz. Nós perdemos 30 milhões na época, até hoje. Então, se dá o incentivo na União, se dá o incentivo no Estado e não preocupa com o município. E agora nós estamos preocupados com o quê? Com o imposto de renda. Porque, embora a gente aprove a questão do imposto de renda, né, que isenta até R$5.000, né? Ótimo, é uma distribuição de renda, porque cobra de quem tem mais e privilegia, nesse caso, aí, a classe média, também até 7.500 é um regramento mais, melhor, né? Mas o que acontece? Os municípios, nós vamos perder 30 milhões, o município de Contagem. Então, o que a gente reivindica? Compensação. Não é que a gente é contra essas políticas de distribuição, mas nós precisamos pensar que os municípios precisam de receita. Então, quando dá algum incentivo, quando dá alguma anistia, tem que pensar em como que compensa os municípios com a sua arrecadação, né? Então, vocês podem nos ajudar ajudando nessa questão. Olha, lembrar que os municípios dependem desse repasse. Né? Então, quando der alguma anistia, algum incentivo, pensar em como compensa os municípios na sua arrecadação. E em relação à questão da dívida, foi feito um esforço enorme do governo Lula e também pelo senador Rodrigo Pacheco, que foi o grande autor
do projeto que dá um tratamento para a dívida dos estados. No caso do estado de Minas Gerais, nós teremos uma boa solução no médio e no longo prazo. No curto prazo, não. Por que eu digo isso? Porque pela legislação que foi aprovada, ela impõe despesas para Minas Gerais. Quais despesas? Em primeiro lugar, a dívida com o setor financeiro nós teremos que pagar. Aumenta de 11% para 22% a contribuição do Estado para a União. Então, tem um aumento de despesa. E, pelo Propag também, nós teremos que garantir investimentos na saúde e na educação. Então, ela traz um alívio grande no longo, médio e longo prazo, mas no curto prazo implica em despesas imediatas para um Estado que não tem recurso nenhum. Né? Muito pelo contrário. O governo Zema, pela ação que o governo Pimentel fez no passado, ficou isento esse tempo todo de pagar a parcela da dívida, o que fez, inclusive, com que a dívida aumentasse de 113 para quase 200 bilhões. Né? Então, agora, nós vamos ter que começar a pagar, e pagar alto, o valor alto, que é quase 22%. Então, para um Estado que não tem folga nenhuma, que não tem receita... Ainda pede empresas estatais? Né? Ainda perde, se vier a privatização, né, da CEMIG, da Copasa, perde os dividendos, né, que vêm para o Estado, receita dessas empresas. Então, eu diria que nós estamos numa situação dramática. Minas tem que rever a sua receita, questão da Lei Candia, que a gente fala há tanto tempo. E, na verdade, é compensação. Né? Uhum. É compensação, que nunca vem. Né? Então, se Minas não resolver o problema da sua receita, se Minas talvez der uma repensada nessa questão do próprio Propag, né? E privatizar tudo, como é que vai ser? Como é que vai administrar esse Estado que já está com a sua despesa, no caso de despesa com o pessoal, no limite, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal? Isso significa o quê? Que não tem capacidade de expansão do serviço público, arroxo salarial para os servidores públicos, que já estão no limite, e com a receita completamente comprometida e a despesa também. Então, o governo Zema, a dívida, ele trocou a dívida que era no governo Pimentel com os municípios e com os servidores, ele passou a dever para a União. Então, ele pagou para os municípios, pagou para os servidores e passou a ter um único devedor, que é o governo federal. E a dívida subiu para 200 bilhões. Muito bem. Marco Túlio, você que vem de uma recente, vitoriosa eleição ali no Sindifis como presidente, deve ter alguma solução para nós aí, sua participação. Obrigado, a satisfação, a alegria estar participando aqui desse diálogo, dessa conversa. Eu gostaria muito de ter a solução, né? Mas eu diria que a solução para essas questões ela é fruto exatamente dessa troca, dessa construção conjunta, né? E a prefeita, o Lucas também mencionaram o aspecto do Pacto Federativo, e eu queria abordar um outro aspecto, que é o fato de que, como bem destacado pela prefeita, o município é o ente que está mais próximo da população. E desde a Constituição de 88, nós temos todo um movimento onde vários serviços foram deslocados para a municipalidade, e a discussão da estrutura do modelo tributário não teve esse mesmo enfoque. Então, nessa relação, principalmente com a União, você tem um movimento díspare, onde há uma concentração na União e uma desconcentração na prestação do serviço. Uhum. E aí, o aspecto que eu trago para essa nossa conversa? É o fato de que a complexidade desse assunto muitas vezes não chega na população para entender todos esses dilemas. Ela, de forma muito pertinente, né, clama por essas entregas e clama principalmente com a municipalidade, né? Mas essa percepção de que existe todo esses desarranjos no modelo não são muito percebidos.
E aí eu vou pensar aqui um tema que é explorado e abordado com enfoque muito de mercado, que é a acumulação do dia livre de imposto, né? Isso é trazido para a sociedade como se pudesse existir um modelo de Estado onde que o imposto não existisse e que as entregas existissem. Obviamente, reduzir gasto todo mundo quer, mas não existe mágica. Então, o que eu trago para essa conversa, para a gente e aí ouvir um pouco a prefeita, né? Assim, como a gente melhorar esse diálogo com a sociedade para mostrar que não existe essa mágica, que isso é uma construção que passa muito pelo aspecto da solidariedade e que há que se ter essa participação mais de envolvimento na percepção dessa complexidade, principalmente daqueles que têm uma capacidade maior de contribuir nesse processo. E aqui, quando eu digo aqueles, tanto a parcela da sociedade quanto os entes dessa relação. E aqui eu me dirijo muito à questão da união, que neste modelo, ela, tanto na relação com o Estado, mas principalmente com os municípios, há que se ter uma desconcentração e também uma revisão de outras parcelas, né, como a questão da tributação de patrimônio, tributação sobre a renda, para que estados e principalmente municípios não sofram, né, como bem destacou a prefeita, quando se traz à discussão aspectos justos, como a isenção do imposto de renda e outros temas. Uhum. Olha, Marco Túlio, eu, assim, pela primeira vez, eu sinto que a pauta da desigualdade social, ela está na mesa, né? É a primeira vez que o presidente Lula, que tem muito compromisso com essa pauta, coloca ela e desenvolve ações no sentido de enfrentar a desigualdade social, né? Essa questão, né, de cobrar de quem tem mais, de cobrar nada de quem tem nada e de cobrar menos de quem tem um pouco, é uma questão crucial, que a gente ter uma política tributária com justiça tributária. Então, hoje, quando se faz a isenção do imposto de renda até R$5.000, né, e gradativo a diminuição até R$7.000, é justamente para começar a fazer esse enfrentamento e colocando essa conta para quem tem pode pagar, né? Nós temos, por exemplo, os grandes milionários, né, que não pagavam imposto sobre lucros e dividendos. Então, esse é um debate que eu vejo com muita alegria, né? O Lula está enfrentando e toda a sua equipe fazendo com que a justiça tributária seja feita no nosso país. E uma outra questão que eu acho que é importante, assim, embora eu tenha preocupações com a reforma tributária sobre o impacto dela na vida dos municípios, mas tem uma questão que eu acho que é importante a gente avaliar, porque hoje, quando as empresas vão para os municípios, vão em cima de uma guerra fiscal. Um município dá 0 de imposto, outro dá 10, geralmente é o seguinte, quando a empresa vai lá para a contagem, assim, quanto é que você vai? Eu falo, nada, eu quero imposto para eu poder melhorar a infraestrutura, né? Só que tem outro município que oferece tudo, às vezes o Estado. Nós não sabemos, eu não sei quanto que é a política de incentivos que o Estado tem, ou a sua anistia. O fato é que com a reforma tributária, essa história vai acabar. Ou vai ser reduzida drasticamente, porque não vai ter mais essa guerra fiscal que hoje a política tributária permite. E com isso nós vamos ter a melhoria da receita do Estado e o repasse dessa receita, que é a ICMS, para os municípios. Então, isso é uma questão importante também que a reforma tributária do Lula pode aliviar. Eu acho que a gente vai ter a simplificação, né? E vai ter essa questão da guerra fiscal, de uma certa forma, resolvida, e com isso nem tantos privilégios, né, possam existir, porque a gente sabe que tem muito privilégio com essa questão, né, de incentivo, e talvez não exista ou de uma forma reduzida. Marília, um tema sensível e até grave, que é a questão do abastecimento de água. O governo do Estado está concluindo o processo de autorização legislativa para vender a Copasa, mas não ouviu
até onde eu sei, os municípios que são os principais clientes dessa empresa, né? Você, enquanto prefeita de um grande município, te preocupa essa situação? Haverá perdas para eles? Eu fico preocupadíssima, porque eu acho que Contagem é a única cidade do país que tem uma concessão de 100 anos. A concessão com a Copasa em Contagem é de 100 anos, né? E a gente ficava todo o tempo querendo rever esse contrato. Um contrato que foi feito com uma empresa pública, que eu acho, inclusive, é motivo de questionamento se houver a privatização da Copasa. Então, a gente já está estudando essa questão, mas mais preocupado ainda nós estamos, porque nós pactuamos com a Copasa um grande número de investimento. Por exemplo, a Copasa, ela fez uma tratativa com o Ministério Público e está levando água através de uma adutora que passa 20 quilômetros dentro da cidade de Contagem. Todo o projeto já foi discutido com a cidade, com a nossa equipe, para resolver o problema da crise hídrica na região metropolitana de Belo Horizonte. A pergunta é, se a Copasa vai ser privatizada, esse investimento, ele vai se manter? Né? Como também eu estou com uma política, consegui todos os PACs, né? Os planos com o governo Lula de urbanização de vilas em Contagem. Então, nós temos vários bairros que não têm saneamento, água, esgoto, é tudo gato. Né? Então, nós conseguimos, por exemplo, o bairro Nascentes Imperiais, é um bairro que vai ser todo urbanizado. Qual que é a tratativa que a gente fez com a Copasa? Ela vai repassar os recursos para o município e nós vamos fazer as obras de saneamento. Como é que fica esse pacto que nós firmamos? Então, eu já ouvi alguém dizer aí que a Copasa não tem recurso para cumprir a meta de saneamento. Ela tem recurso, sim. A Copasa é uma empresa lucrativa, né, que distribui lucros e dividendos, que tem grandes investimentos, e o investimento que a Copasa faz, ele é em função das cidades que têm mais arrecadação. Então, as cidades que já realizaram o seu saneamento, né, a extensão de rede de água, rede de esgoto, aquilo entra como arrecadação para poder fazer nas cidades onde não tem. Como é que fica isso, né, com uma empresa que poderá ocupar o lugar da Copasa? Então, eu fiquei sabendo, né, que o projeto de lei ele é totalmente em aberto. Ele só autoriza a privatização, mas não tem nenhuma trava, né, para assegurar os investimentos que a Copasa já se comprometeu com os municípios que entregou a concessão. Então, a gente está vendo isso com preocupação e estamos estudando juridicamente uma ação para proteger o município de Contagem. Muito bem. Lucas? Nossa, assim, perfeito o que você falou aí, porque nós também, né, tanto do Sindifício como da FENG, nós nos preocupamos muito com essa questão das empresas estatais, sabe? E aí, nesse contexto da dívida que você se referiu, no contexto desse novo desenho do Propag, né, a gente viu lá, e está claro no Propag, que você pode aderir ao Propag e você não precisa vender nada, porque tem 3 opções, né? Tem a opção de você fazer o abatimento na dívida de 20%, aí você realmente precisa vender ativos, mas também tem a opção de você não vender nada, né? E com isso você teria um custo a mais de 1%, que é do Fundo de Equalização Financeira, que realmente traria um encargo maior nas prestações da dívida. Mas qual que é o outro lado que não é mostrado? O fundo é aquele fundo federativo, né, que dá para os outros estados? Exato. Ali fica um pouco mais caro. Mas tem um outro lado da história, que isso eu queria te ouvir, Marília, que essas empresas, e você se referiu a isso, são empresas lucrativas. Né? Elas distribuem para o Estado dividendos. Então, nós fizemos um levantamento em 2024, essas empresas, as 3, a Copasa, a CEMIG e a Codemig, e a Codenge, né? Elas aportaram ao orçamento do Estado 3,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Quer dizer, se você, né, tem uma proposta que é federalizar ou vender essas empresas, você deixará esse aporte acontecer. No caso da Copasa foi foi 952 milhões de reais. Então é muito dinheiro. E tem esse contexto de que é uma empresa que precisa realmente fazer investimentos, né? Não é só distribuir água, mas também fazer saneamento, né, em vários municípios, né? E em vez do governo abraçar isso como desafio,
né, ele entende, né, faz um discurso de que privatizando a empresa, ela ficaria melhor em condições de prestar esse serviço para a população. E não é o que nós temos observado. Tanto que em locais, por exemplo, em Paris, né, onde o serviço lá foi privatizado de água e lá a cidade tomou a decisão de retornar o serviço de água para a municipalidade. Então, é uma questão que a gente, se olhar lá fora, eles estão fazendo o caminho contrário. E em relação à dívida, o levantamento que nós fizemos deixa muito claro que ao longo de 30 anos, que é ao longo do Propag, não vender fica melhor para o Estado. Ele tem uma economia de 100 bilhões de reais, né? Por que ele tem essa economia? Exatamente por causa do aporte dos dividendos, né? Isso não foi levado em conta. Então, é uma observação que eu acho muito importante. Vou só colocar mais um elemento para a gente verificar assim, essa política de supostamente recuperação do Estado, que é patrocinada pelo atual governo, o governo Zema, ela é de uma irresponsabilidade tão grande, você pensa bem. Vamos pegar a questão da previdência do Estado, que é o outro problema, né? A previdência estadual. Como é que a gente resolve o problema da previdência? Não é que resolve, né? Ameniza, aumentando a arrecadação com servidores efetivos. E faz concurso público? Não faz concurso público, muito pelo contrário. Tudo que tem de público, ele está querendo ficar privado. Então, por exemplo, essa última ação que ele perdeu, né, de entregar a gestão de escolas para o setor público, para o setor privado, foi a grande vitória. Mas, assim, é uma derrota no projeto dele que parece que quer acabar com o Estado, porque não tem outra explicação. Então, se a questão da Copasa era porque precisa de recurso, nós estamos mostrando que não é vantajoso. A questão da Previdência não faz concurso público. A questão... não sei se a Codemig ela tá no rol da privatização, né? Da federalização. Da federalização, né? É uma proposta. É a federalização. Isso dá para bater tranquilo, dá para bancar, né, o processo do Propag. Então, a gente não está entendendo, assim, parece que tem uma saga, né, de falar assim, olha, vamos acabar com tudo que o Estado tem, né, para, inclusive, piorar a situação fiscal do nosso Estado. Tão grave quanto isso, Marília, que a Codemig, só para atualizar aí, ela não está no processo de federalização, não foi incluída na lista de patrimônios do Estado para efeito de adesão ao Propag. O que o governo fez foi retirar a Codemig e esvaziar a Codenge. A Codenge tinha 51% das ações da Codemig, agora terá apenas 5% e vai para essa lista de federalização, valendo 4 a 5 bilhões de reais. Já a Codemig, que vale 33 bilhões de reais, continuará no patrimônio do Estado e sabe-se lá, Deus, o que ele pretende fazer com esse patrimônio, se vai destinar para privatização ou não, ainda é uma incerteza. Eu pediria a você, Maria, licença, Lucas e Marco Túlio, a nossa audiência, para fazer um pequeno intervalo e a gente volta em seguida com mais discussões aqui sobre a gestão pública, municipal, estadual e o patrimônio de Minas Gerais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje recebendo aqui a prefeita de Contagem na Grande BH, Marília Campos. Estamos discutindo aqui sobre os desafios da gestão pública, municipal, estadual e o patrimônio de Minas Gerais. No bloco anterior, o Marco ficou de fazer levantar uma questão aqui para a Marília. Por favor, Marco. Pois bem, conversando aqui sobre essa questão das empresas públicas, e agora você falou, expressando aí na questão de patrimônio, e eu gostaria de tocar em dois assuntos. Um, que é esse lado da função social dessas empresas, né? Seja na área de abrangência da atuação da Copasa, seja na área de abrangência de atuação da CEMIG. São empresas que têm um lado econômico, né, qual foi mencionado aqui da questão dos dividendos, mas tem um lado do papel social, porque nenhuma empresa que vise exclusivamente o lucro
vai se propor a olhar para aqueles municípios, né, em regiões onde comercialmente não há uma atratividade econômica, e essas empresas têm esse papel que é um patrimônio, né, do Estado, e aqui eu digo Estado na visão estadista, né, da abordagem dessa lida com a questão da sociedade. E aí eu vou agregar um outro elemento, que é o elemento dos órgãos de fiscalização e controle, né? A gente viu, né, recentemente, não tão recente, mas todo o dilema que Minas Gerais vivenciou com a questão das mineradoras. A gente viu agora, mais recente, essa questão envolvendo os destilados. A gente, um pouco mais atrás, viu também essa mesma questão quando tivemos alguns problemas com a questão das cervejas. E isso tudo passa pela órgãos de fiscalização e controle que devem zelar por esses aspectos de garantia da sociedade. Então, gostaria de ouvir a prefeita sobre esse lado do patrimônio dessas empresas no que diz respeito à função social e da importância desses órgãos de controle e fiscalização, e inclusive um tema que a prefeita mencionou, que é a questão de concursos, né, que a gente vê muitas vezes, recentemente foi mencionado, né, o quão deficitário as estruturas de servidores nas áreas de fiscalização e controle têm uma realidade, né, no caso de Minas, e isso muitas vezes é negligenciado e a sociedade paga um preço por isso, porque a falta dessa fiscalização e controle acaba gerando não só um custo para o Estado, mas uma consequência para a sociedade. Então, gostaria de ouvir um pouco a prefeita sobre esses temas. Uma vez eu estudava, né, sobre a questão dos entes da federação, né? O município está perto, o povo sabe de quem cobrar, da União o povo sabe, e do Estado as pessoas não sabiam exatamente o que cobravam. Então, colocava o Estado como um ente que está emparedado, né? E no caso de Minas Gerais, eu diria que cada vez mais, especialmente nesse governo Zema, é um Estado que entrega cada vez mais o serviço público ou para terceiros ou para os municípios. Então, se você pega, por exemplo, a educação, o grande esforço que esse governo teve foi de tentar municipalizar toda a rede que era estadual nos municípios, entregando ela para os estados. Contagem não aceitou e não quis fazer acordo com o governo do estado para pegar mais essa responsabilidade, né? Na questão da segurança pública, que é muito cara para a população, né? Os municípios cada vez mais se veem obrigados a ajudar a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, para que o serviço público de proteção ao cidadão seja garantido, né? Na questão das empresas públicas do Estado, né, você tem hoje o BDMG, que é um banco que está funcionando fazendo empréstimos, né, emprestando para os municípios, tem cumprido a sua função. Mas no caso da CEMIG e no caso da Copasa, foram empresas que foram muito esvaziadas, né, vamos dizer assim, na prestação do serviço público. A CEMIG hoje, por exemplo, a gente que está nos municípios, e os prefeitos comentam muito isso, a atividade produtiva, você está fazendo uma obra para a gente poder tirar um poste para aquela obra, ou seja, a gente tem que articular meio mundo, né? Para aprovar um projeto de iluminação pública, demora-se muito. Tudo isso por quê? Porque não repõe os servidores da CEMIG e é muito contrato terceirizado. Então, a qualidade da prestação do serviço público diminuiu muito, né? E na Copasa também, né? Que tem recurso para fazer investimento no saneamento, mas que, infelizmente, a gente tem tido muitos problemas. Não é o caso de Contagem, nós temos conseguido garantir muitos recursos da Copasa no saneamento, e exemplo disso é agora a questão da Lagoa da Pampulha, né, que a gente tem um compromisso firmado com o Tribunal de Contas do Estado, que envolve a Prefeitura de Contagem, Prefeitura de Belo Horizonte e Copasa, para fazer o investimento, para a gente poder fazer a despoluição da Lagoa da Pampulha. Então, eu diria assim que a gente tem um governo
que a gente não sabe qual que é o legado que ele vai deixar. Talvez acabar com o Estado, porque se o Estado ele existe para cumprir alguma função pública, algum serviço público, com as suas estatais, inclusive gerando receita para o Estado, para garantir o investimento público, a gente não sabe qual que é a diretriz desse Estado para o Estado de Minas Gerais, a não ser a destruição do próprio Estado. Então, assim, eu vejo assim com muita preocupação, né? E no caso das estatais, um esvaziamento completo, entregar empresas que são lucrativas para a iniciativa privada. Então, além de ainda comprometer o serviço público, ainda compromete a receita do Estado. Então, assim, é com muita preocupação que a gente vê todo esse processo ser debatido na Assembleia Legislativa e com os nossos deputados, pelo menos a grande maioria deles, deputados e deputadas, retirar da Constituição Mineira uma conquista histórica, que foi, se houvesse alguma privatização, ela ter o referendo popular. Então, isso foi modificado. E agora a privatização acontecer à revelia de um processo de consulta da opinião pública do nosso Estado. Marília, fala um pouquinho agora de política. Claro. Eu gosto um pouquinho de política, você sabe, né? Eu então, também. Eleições do ano que vem. O presidente Lula, que é de seu partido, está com dificuldade de ter um candidato aqui, um palanque forte. Sabemos que ele já lançou Rodrigo Pacheco, senador, mas até hoje não teve uma resposta afirmativa. Sabemos que você também foi consultada. Com toda a sua habilidade política, experiência administrativa, o que você pode fazer pelo presidente? Olha, eu acho que assim, a melhor forma da gente ajudar é a gente sendo sincera. Tem coisas que você tem perfil para fazer, tem coisas que você não tem perfil para fazer. Então, hoje, por exemplo, quando o meu nome, né, ele é cogitado ou para assumir governo do Estado ou para o Senado, eu falo, para governo do Estado eu não teria o perfil nessa conjuntura. Porque os enfrentamentos que nós teremos que fazer no Estado de Minas Gerais não combina com o perfil que eu tenho. Não combina com o perfil do PT. E é por isso que eu sempre defendi que a gente tivesse uma candidatura de centro para assumir essa tarefa que é governar Minas Gerais. Uma candidatura de centro, ela teria mais interlocução para discutir, por exemplo, a questão da dívida do Estado com o próprio governo Lula, né? Então, eu defendo isso. Minas, eu acho que nós temos várias candidaturas boas, né? Nós temos a do Rodrigo Pacheco, que até agora não deu nem sim nem não, mas está discutindo com o presidente Lula, que é uma grande candidatura, né? Pelo papel que ele desenvolveu no Estado, pela representação que ele fez, política. Eu sempre estive na torcida para que o Rodrigo Pacheco pudesse ser o nosso candidato. Não sendo ele, nós temos o Calil, que também é uma candidatura que tem muita coisa para mostrar e para falar, né? Para falar, ele fala e ele não tem... a língua dele não se prende em nenhum momento e ele tem muito o que falar, não só para criticar, porque já foi prefeito, na relação com o Estado, né? Como também ele tem trabalho para mostrar. Uma pessoa que já mostrou que sabe administrar, que governou com competência e compromisso o município de Belo Horizonte, eu diria que é um grande nome também para assumir. E surge agora o Gabriel, do MDB, né, também como candidato a governo. Então, nós temos aí 3 candidaturas colocadas ou se colocando nesse cenário da disputa eleitoral, que são bons nomes que eu acho que tem condição de fazer uma boa disputa no processo eleitoral. E você pode ser candidata a algum desses cargos majoritários aí? Não. Senado, por exemplo? Senado, eu me coloco à disposição sem... talvez assim, colocando algumas condições, né? Primeiro, de ser uma candidatura prioritária do meu partido e do presidente Lula. Então, não quero ter alguém que seja um segundo nome nessa chapa que estabeleça uma concorrência ou que o Lula se divida entre as duas candidaturas. Ou eu sou a candidatura prioritária ou eu não serei Embora candidata. tenhamos 2 vagas para o ano que vem. Embora tenhamos 2 vagas. Muito bem. Lucas, por favor, sua participação. Bem, esse quadro aí é um quadro também que nos preocupa, né? E
fazemos aqui um convite, prefeita, que nós vamos agora no dia 3, 4 e 5 de dezembro fazer uma discussão ampla com os nossos colegas sobre reforma tributária, né, sobre a questão federativa, sobre a autonomia federativa. A senhora prefeita está convidada a estar lá. E eu queria provocar um pouquinho, porque nesse contexto do Estado, nós temos uma proposta que é para fortalecer estados e municípios, que é a CID Mineral, uma contribuição sobre os nossos minerais. A prefeita se mencionou anteriormente, né, a Lei Candir, né, nós fizemos um levantamento, a FENG, né, junto com o sindicato. No período que nós levantamos, a União não compensou o Estado pelas perdas da Lei Candir, né, ficou devendo 135 bilhões de reais. Então, isso mostra claramente a importância desses minerais que deixaram de ser tributados, né, no nosso ver, indevidamente, né, porque isso não tornou o setor mais competitivo, né? O preço do minério é dado lá fora. Isso apenas engordou o lucro das empresas exportadoras, a Vale, por exemplo, né, que é uma das principais. Então, ver a prefeita, né, como ela avalia isso, essa proposta para melhorar as finanças do Estado e dos municípios, né, e também compartilhar essa preocupação de que as renúncias fiscais nem sempre elas trilharam o interesse público, né? Então, a gente precisa fazer uma meia-culpa em relação a isso, né? O Estado de Minas Gerais, né, junto com os outros estados da federação, porque realmente o imposto virou uma guerra fiscal, né? E caminhar, lutar, né, por uma construção onde a federação ela seja compartilhada e ela seja compartilhada no sentido do interesse público, né? Visando o bem comum dos brasileiros, de todos nós, né? Então, era ver a sua percepção dessa proposta da CID Mineral. A nossa proposta é que essa contribuição possa gerar para o Estado de Minas Gerais 7 bilhões de reais por ano, né? É um valor significativo. E tem os produtos agrícolas também, né? Que não é só o minério, né? Sim. E tem também, porque hoje a atividade econômica de Minas é minério e grãos, que não pagam, né? Que tem essa renúncia de receita. Eu acho que tem que pensar para as duas questões. Sim, eu citei o minério mais emblemático, né? Tá. Eu vejo com bons olhos, acho que a gente tem que pensar, né, ter uma proposta disso mesmo, e acho que poderia ser estudado, vocês que estão mais nessa área, né, como que a reforma tributária impacta na renúncia fiscal, se não é o caso da gente já solicitar a revisão de todas as renúncias, né, para que a gente tenha, né, uma situação melhorada depois da reforma tributária. Porque como é que vai ficar a renúncia fiscal já existente em função da reforma tributária? Né? É a revisão? É o cancelamento das renúncias? Como é que fica isso? Teria que planilhar isso, né? Eu acho que merece um estudo mais profundo. Para a gente verificar essa questão. Tá? Marília, nós vimos a importância do Estado e do serviço público na pandemia, né? Mas a gente hoje ainda continua falando em enxugamento, redução do Estado, tem uma reforma administrativa em discussão, enfim, num contexto de demonização, num contexto aí de criminalização até do serviço público. Como é que você vê os rumos dessa reforma administrativa? Ela tem futuro? Ela pode afetar ainda mais o serviço público? Olha, eu acho que a gente tem que ter a melhoria da gestão. Eu sou uma pessoa que sou muito atenta no meu município, porque não adianta só implementar as ações, mas você tem que ter a gestão e qualificar cada vez mais o gasto público, né? E preocupar com o cidadão que recebe o serviço na ponta. Agora, o que eu acho que a gente tem que estar atentos, né? Primeiro, todas as prefeituras, a União também, está fazendo investimento em tecnologia. Isso impacta ou não a mão de obra no serviço público? Impacta. Todos nós estamos pensando em inovação, né?
Esses dias eu estava o governo federal lançou eu esqueci o nome do programa, quer dizer, em vez de você ter carro com motorista para os ministros, você tem agora um sistema de Uber, né? Você tem uma economia substancial, né? De carro e de gente para trabalhar, né? Então, que inovação nós poderemos fazer, que investimento tecnológico nós podemos fazer para diminuir o quantitativo e qualificar melhor o servidor público. Então, nós queremos pagar mais para o servidor público, né? E ter um quantitativo menor. Para quê? Para a gente melhorar o serviço público na ponta. Então, assim, a reforma administrativa, eu não sei como que ela impacta nos municípios, né? Não sei, eu não tenho essa dimensão do que está sendo discutido, né? Mas acho que a gente tem que ter modificações na gestão, né? Onde a gente possa não só garantir melhorias, valorização, mas que a gente possa também cobrar a boa prestação do serviço público. Porque o meu patrão é quem? É o povo. Ele é patrão de quem? Do servidor público. E ele quer o quê? Um serviço público de qualidade, né? E a gente tem problemas muito grandes nessa relação com o serviço público. Então, acho que a gente precisa modernizar, dialogando, né? Mas os servidores públicos estarem atentos também a essa necessidade de melhorar a prestação do serviço público. Né? Marco, sua participação. A prefeita abordou o aspecto da tecnologia, da qualidade do gasto e realmente o uso dos recursos, né, no sentido de fazer uma entrega pública de melhor qualidade, isso é fundamental e cada vez mais isso se torna primordial. Mas eu vou aqui conectar isso com o aspecto político que o Orion mencionou agora há pouco, que todo esse diálogo com a sociedade, ele envolve a questão de termos uma efetiva democracia representativa. E aí, eu gostaria de ouvir a prefeita quanto ao aspecto da participação feminina, né, nesse processo, né, da política, né? A gente vê esse debate muito presente nos momentos dos processos eleitorais e muitas vezes eles são, posteriormente, se dissipam, né, na condução do processo político. Eu gostaria de ouvir um pouco a prefeita sobre a participação das mulheres? Ai, ai. Olha, gente, eu estou nessa luta há muito tempo, né? E para nós é sempre mais difícil. Primeiro, participar, representar, porque a gente não troca a gente não troca a agenda, né? Uhum. Substitui a gente acrescenta algo mais para a gente fazer. Então, a gente continua cuidando da casa, continua cuidando dos filhos, cuidando das mães nossas, né? Estudando e assume mais uma tarefa. Então, a gente não substitui. Então, a gente está, assim, num ritmo grande de trabalho. E as mulheres, eu sinto que elas são mais... existe mais rigor na cobrança do trabalho que elas executam, né? Então, eu sinto isso na minha experiência política. Se a gente erra, porque todo mundo erra, a gente é muito mais cobrado. Mas eu diria que a gente tem uma importância muito grande no processo de participação. Eu sou muito feliz com a minha militância política, seja ela como vereadora, deputada, sindicalista, prefeita, né? E talvez, sei lá, senadora, se eu me candidatar e for eleita. Eu sou muito feliz porque eu tenho uma fidelidade muito grande com quem eu represento, né? E eu tenho um reconhecimento muito grande, mas, assim, para nós é muito difícil. É muito difícil conviver com um ambiente que é predominantemente masculino, né? E que a gente tem que fazer muita articulação política para ocupar esse espaço. Você, Lucas? Eu me lembrei aqui, porque, como eu disse antes, nós estamos vindo de um seminário sobre a dívida e um dos nossos colegas lá, né, que
palestrante, ele levantou uma questão assim, falou, olha, precisa ter um homem ou uma mulher para ter a coragem de questionar a evolução do estoque dessa dívida. Porque a dívida de Minas chegou no ano, em 2002, por causa do índice que ela foi corrigida, ela cresceu 26%. Quer dizer, eu acho que precisa da coragem de uma mulher. Então, eu tenho certeza, Marília, que essa coragem não te falta, viu? De jeito nenhum. Então, é só um comentário, nem é uma pergunta. E falar também que você aborda as questões de uma maneira que me encanta, porque a gente vê ali que você tem um discurso, uma fala, uma reflexão muito instigante. Não é só olhar né, o interesse do servidor que precisa ser atendido, mas é, sobretudo, olhar todos os interesses que estão em volta, né? E, para nós, é um desafio, né? A gente tem que realmente melhorar muito o serviço público, né? Mas dentro de uma visão que realmente melhora, né? Que esteja em sintonia, né, com o interesse público. Obrigado aí pelas suas reflexões. Obrigada. Maria, estamos na reta final, então, da nossa entrevista. Eu né? já cansei. Mas você não falou de um tema ainda, que é o transporte público, a mobilidade, um tema tão forte, muito aí em evidência. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, porque nós temos Uber agora, nós temos mais carros na praça, muitos ônibus. Por onde passa essa solução do transporte público aqui na região metropolitana? Porque temos que pensar na grande BH e não apenas em um município, né? Não, é engraçado que você fala desse tema e que a gente está fazendo a COP30, né, que está discutindo as questões ambientais. E eu fico pensando aqui, assim, a principal questão hoje do aquecimento, né, do planeta é motivado pelo combustível, óleo diesel e gasolina. Né? E toda a nossa estrutura de mobilidade, ou grande parte dela, ela é carro, ela é diesel, ela é gasolina. Então, eu fico pensando assim, que hoje a questão da mobilidade, seja para melhorar o transporte coletivo, né? Ficar mais barato, mais ágil, seja pelas questões ambientais, se a gente não sair da modalidade ônibus e carro, nós não vamos avançar. Então, a questão de colocar o trem nos trilhos, seja o VLT, seja o trem de subúrbio, seja o metrô, ele é uma imperiosa necessidade ambiental e de mobilidade. Então, mobilidade hoje tem que estar junto com a discussão ambiental. E eu não sei se essa questão da mobilidade foi discutida lá na COP30. Se não foi, vai ficar faltando, porque não tem jeito de discutir a questão ambiental com esse monte de gases que são lançados na atmosfera, né, pelos carros individuais. Então, para melhorar, hoje as pessoas falam assim, qual que é o sistema viário que você vai construir para colocar mais carro? Não é? Então, hoje nós temos que colocar o trem, eu fico imaginando assim, nós temos, Lucas, 22 cidades na região metropolitana de Belo Horizonte que tem trilhos. E por que o trem que passa nesses trilhos não transporta passageiro? Resolveria muito esse trânsito terrível que você gasta aí 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia. Uma pessoa que sai lá de Nova Contagem, vem trabalhar em Belo Horizonte, gasta 3 conduções, caro, gasta 3 horas para chegar, né, e voltar. Então, assim, é impossível isso. Então, assim, hoje nós temos que pensar um projeto de desenvolvimento econômico, ambiental, né, e de mobilidade que tem que ser trilhos. Aí você vai no interior, as estações todas foram transformadas em museu. As estações que passavam o trem, e pensar um estado com 853 municípios, cuja economia é só minério e é grão, não tem sistema rodoviário que aguente tantas carretas, né, com tanto peso. Por que não usa o trem? Aí sim nós teríamos rodovias boas. Né? Então, nós temos que pensar isso, nós temos que ter um candidato a governo que coloque, né, a questão dos trilhos na ordem do dia, seja para transportar o passageiro, e aí é metrô, VLT, trem, seja para transportar os grãos e o minério. E o que fazer com o rodoanel?
O rodoanel tem que mudar o traçado. Você imagina, enquanto eu for prefeita, eu já falei, não passa na minha cidade. Não vai passar daquele jeito, não. Eu sou a favor do rodoanel. Acho que o anel rodoviário hoje, ele está tendo um grande investimento do governo Lula, diga-se de passagem. Colocou dinheiro lá para fazer o investimento no anel, né? Mas não é suficiente, tem que ter um rodoanel. Agora, rodoanel tem que contornar a cidade. Por que inventaram um traçado que corta, rasga a minha cidade, levando trânsito pesado, carreta para dentro da minha cidade? Já basta o que eu tenho lá, 381, quando tem algum problema, vai tudo para minha cidade. 040 vai tudo para minha cidade. Via Expressa vai tudo para minha cidade. Então, estão querendo colocar mais um anel dentro da minha cidade, que vai levar o trânsito. Esses dias o governo do estado, o Zema, falou, ué, eu não estou entendendo a prefeita Marília, porque ela faz a Avenida Maracanã dentro de uma área de preservação ambiental, mas, governador, aquele trânsito lá é local. Ele é local, ele não é trânsito de todo o Brasil. Aí eles querem passar um rodoanel dentro de Contagem. Olha, Contagem não vai fazer esse sacrifício para resolver o problema do Brasil dentro de Contagem. Não vou deixar. Então, modifica o traçado, dialoga com o município, que a gente faz o rodoanel. Muito bem. Vamos, então, às considerações finais. Lucas, por favor. Eu fiquei pensando, assim, de uma família, né, lá em Contagem, que, por um planejamento familiar, um mora próximo, né, da mãe, a mãe do filho, aí passa esse rodoanel no meio dos dois. Mas é. E é mais isso um mesmo. muro. É isso mesmo. Não pode deixar mesmo, não, né? Então, eu acho que a gente tem pensar boas propostas mesmo, né? E dizer que eu tenho 31 anos de fiscalização, viu, Marília? E eu acredito muito no Estado, né? Nas condições do Estado para levar serviço para a população, né? E aí a gente precisa criar um modelo que leve em conta mesmo essa construção. Obrigado aí pelas suas manifestações. Marco. Também é uma satisfação, né, essa troca. E eu gostaria de destacar aqui um ponto que, a meu ver, eu entendo como a síntese, né, de todos os pontos que a prefeita destacou aqui, que é o fato de uma visão da coisa pública com um olhar de estadista, né? Eu vejo que isso é um dos elementos que talvez haja uma grande carência, né, na nossa abordagem das questões públicas, e eu vejo isso na prefeita, e para mim é uma honra e uma satisfação ter essa percepção, e mais do que uma percepção, ter a oportunidade, né, de dialogar com alguém que tem esse olhar. Obrigado. Muito bem. Maria, sua consideração final, por favor. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa conversa. Dizer também que eu sou uma pessoa que defendo o Estado em todas as, né, os entes nacional, estadual e municipal, entendendo que o Estado ele serve não apenas para a população, mas ele é fundamental também para a atividade produtiva. Vocês pensem bem, Contagem está com hoje 1,5 bilhão de investimento. Melhora a vida da população e melhora a vida da atividade produtiva, porque todas as nossas obras são para infraestrutura, para fortalecer as políticas públicas, e as pessoas estando bem, também o setor produtivo fica bem, né? Então, a questão hoje de fortalecer o Estado com as suas ações para promover o bem comum e fortalecer a atividade produtiva é garantir desenvolvimento econômico, social e também político. Então, prazer estar aqui e vamos fortalecer o Estado. Muito bem. Marília, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre, né? Parabéns pelo trabalho, pela gestão lá, que não só é confirmada por todas as contingências, né? Isso é uma avaliação nossa, as pesquisas confirmam isso aí. Agradeço também ao Lucas, ao Marco, à nossa audiência, e também a todo um agradecimento especial aqui para a nossa Amist, por meio do presidente Mairink, né? E toda a sua equipe, Suelen, Lilian e Nayara. Sem eles não seria possível esse projeto. Obrigado a todos, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos nossos canais no YouTube e deixe lá seus comentários e sugestões, que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.